Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Heloíne e nós estamos aí em mais um tema, mais um vídeo da nossa quarentena, dessa vez com um tema super legal, que é a questão árabe-israelense na Palestina. A gente ouve muitas vezes falar nos jornais sobre a crise que existe naquele território, naquele lugar, entre a tensão entre árabes e israelenses ou entre árabes e judeus naquele local, mas a gente não sabe exatamente como surgiu isso e como se deu e por que eles brigam tanto. Então a gente nesse vídeo vamos ver como que está essa questão lá da Palestina, como que iniciou e como está agora essa questão da Palestina. Gostei muito de fazer, espero que vocês gostem de assistir. Então pega a apostila, caderno, lápis, para anotar tudo certinho e vamos começar. Bem, tudo começou, na verdade tudo começou muito antes do início realmente do conflito. Durante muito tempo o povo de Israel ele ocupou aquele território pertencia ao reino de Israel, né? Ao reino de Israel, ao reino de Judá, ali toda aquela região. Quando o rei Davi era o rei de Israel e tudo mais. Durante várias ocupações que tiveram naquele território, tanto os babilônicos, depois os romanos, acabaram obrigando o povo hebreu a se dispersar pelo mundo. Isso se chama diáspora. Então eles se dispersaram, eles foram para vários lugares do mundo. E na Europa, aí pulando, né, dando um salto gigantesco temporal, a gente vai lá para o início da Segunda Guerra Mundial, no início de 1910, 1912, quando os europeus começaram a ter, digamos que um preconceito contra os judeus. Então o antissemitismo, que a gente vai dizer que é o preconceito contra os judeus, ele sempre aconteceu na Europa. Então com o início da Primeira Guerra Mundial, isso acaba aflorando, fica mais frequente e que daí acaba desembocando na tragédia que acontece na Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso fez com que os hebreus começassem a querer retornar para a Palestina. Só que após a diáspora, vários povos ocuparam aquele território, porque aquele território ele é muito estratégico, ele está entre a Europa e a Ásia. Então ele tem, digamos que muitos povos têm interesse comercial ali naquele território. Acabou que vários povos árabes começaram a se fixar naquele território. Enquanto isso, os judeus estavam espalhados pelo mundo. Bem, os árabes se fixaram naquele local e estabeleceram moradia lá. Mas com digamos que o preconceito crescente contra judeus, começou umas ideias também junto com as emancipações políticas de vários países, começaram também as ideias dos judeus quererem voltar para aquele lugar onde era a terra prometida, que era a Palestina. Bem, eles começam a migrar para lá. Os árabes não veem isso com bons olhos, mas até então eram só pessoas que estavam fugindo de preconceito religioso, preconceito de cultura mesmo. Só que quando explode a Segunda Guerra Mundial e o Hitler começa a perseguir os judeus fortemente, ir para a Palestina era questão de vida ou morte. Então quem conseguiu voltou para a Palestina e se fixou lá. De novo lembrando, como era um caso de guerra, a Segunda Guerra Mundial, os árabes acabaram que não atentaram contra aqueles judeus que estavam lá. Mas não era digamos que uma convivência muito amigável. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo meio que ficou, digamos que com uma responsabilidade de reparar os danos causados ao povo judeu. Então começou umas discussões na Organização das Nações Unidas sobre que deveriam criar um Estado para o Estado de Israel, para o povo de Israel. Deveria ser criado um país para que aquele povo pudesse viver naquele país, como digamos que uma recompensa por tudo que eles passaram. Bem, foi criado então em 1948 o Estado de Israel. Mas os árabes não aceitam. Por quê? Todo aquele território estava sendo ocupado pelo povo palestino. A ONU vai e decreta que metade do território, mais da metade, eu acho que foi em média de 40% e 50%,
54% em média do território, que era a Palestina, acabou sendo dado, digamos que, aos israelenses, e os palestinos ficaram com a outra parte. Só que os árabes não aceitaram isso e começaram um conflito que durou até 1949. Só que os israelenses tinham um exército muito bom militarmente. Eles eram muito estrategistas, era um exército muito forte, eles tinham tradição. E o que acabou surpreendendo muito, porque o Estado de Israel tinha acabado de ser criado, então como os israelitas poderiam conseguir um exército tão bom? Bem, mas o fato é que eles conseguiram e eles acabou que com os conflitos até 1949, eles acabaram ampliando o território deles muito mais do que eles tinham. Então o território deles ficou muito maior e os palestinos ficaram só com um punhadinho de terra. Bem, a partir disso, os árabes de novo não reconhecem essa vitória, digamos que, do Estado de Israel e iniciam aí vários conflitos. Então, ao todo aí foram 3 conflitos bem marcados, né? A Guerra do Canal de Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra de Yom Kippur. E a gente vai ver um pouquinho como se deram esses conflitos. Bem, a Guerra do Canal de Suez se deu em 1956. E o que levou a essa guerra? O aumento de grupos militares no governo de países árabes, a nacionalização do Canal de Suez pelo Egito e o bloqueio das embarcações israelenses. Então, o Canal de Suez é um canal muito importante para escoação e para a chegada de mercadorias em Israel. Então, quando o Egito ele toma aquele canal ali, onde as embarcações entram, é tipo um rio bem grandão e bem fundo, onde as embarcações podem entrar e viajar uma longa distância até chegar em Israel. O Egito ele toma e, digamos que, estatiza aquilo ali, torna aquilo ali do governo egípcio, e aí ele adota um bloqueio, ele não deixa embarcações israelenses saírem dali e também nenhuma mercadoria chegava para Israel. Isso foi um problema econômico, né, para Israel. Bem, Israel recebeu o apoio da França e da Inglaterra e conquistou diversos territórios. Países árabes se aliaram ao Egito e o pan-arabismo se fortaleceu. A ONU interviu e Israel se retirou dos territórios conquistados. Bem, antes deles efetivamente conquistarem aquele território, eles bombardeavam o tempo todo Israel para que Israel ficasse meio ligado. Quando o Egito estatiza o Canal de Suez e Israel acaba entrando numa crise, acaba que os dois entram em conflito e acabam brigando, né? Eles têm aí a guerra que vai se chamar Guerra do Canal de Suez. Mas a ONU intervém e também não era interessante para eles, estava em ascensão o petróleo daquela região, eles tinham acabado de descobrir que tinha muito petróleo, muitas coisas boas naquela terra. Então não seria interessante nem para Egito, nem para o Estado de Israel brigar naquele momento. Então acaba que a ONU media o conflito e daí eles ficam mais sossegados. Mas os países árabes se aliam ao Egito. O pan-arabismo se fortaleceu. Então ali os países em torno da Palestina, o Egito, a Transjordânia, que depois se tornou a Jordânia, a Arábia Saudita, a Síria, Líbano, todos esses países que fazem fronteira se juntaram ao pan-arabismo. Ou seja, eles queriam que só árabes tivessem acesso àquela região e os israelenses estavam ali, digamos que, atrapalhando. Mas a ONU media a situação, mas acaba que logo anos depois explode uma outra guerra, que vai ser chamada Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967. O Egito ameaçou Israel com bloqueio de tropas em suas fronteiras. Em 6 dias, Israel atacou Egito, Síria, Jordânia e conquistou vários territórios. Então, o que acabou acontecendo? O Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, eles se unem para atacar fortemente Israel. Eles acreditavam que eles iam conquistar aquele território rapidamente por conta do poderio que eles tinham armamentício e todos eles contra só Israel. Mas como eu falei pra vocês, Israel sempre foi muito impressionante nessa questão de guerra, né? Eles sempre ganham muitas guerras. E eles acabaram massacrando o Egito. Eles lutaram em todas as fronteiras dele. Eles lutaram contra o Egito, contra a Jordânia, contra a Síria e contra o Líbano. Tudo ao mesmo tempo. E conseguiram conquistar muito mais territórios do que eles tinham antes.
eles dizimaram a aeronáutica do Egito. A aeronáutica do Egito na época tinha mais ou menos 380 aviões. Desses 380, mais de 350 foram abatidos pelos israelenses. Eles começavam a voar abaixo para que os radares egípcios não pegassem eles. E eles conseguiram destruir muita coisa, e eles ganharam grandes territórios. Bem, as colinas de Golan, o deserto do Sinai, a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Ocidental. Quando a ONU ela divide as terras palestinas e as terras palestinas em duas, né, que formou o Estado de Israel e também formaria o Estado, digamos, da Palestina, eles decretaram que Jerusalém seria uma zona internacional. Porque Jerusalém ela é importante tanto para árabes, porque eles acreditam que Maomé ascendeu, né, foi levado para o céu nessa cidade, tanto para os judeus, por conta dos templos de Davi, que foram construídos em Jerusalém, e também para cristãos, que é onde Jesus nasceu, onde Jesus foi criado e tudo mais. Então isso é importante, essa cidade é importante para as três religiões. Então, como não tinha como mediar esse conflito, tanto israelenses queriam Jerusalém para eles, mas palestinos também queriam Jerusalém, então acabou, a ONU queria decretar Jerusalém uma zona internacional. Bem, só que na primeira, digamos que guerra ali, eles dividiram Jerusalém no meio, a Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Nessa briga da Guerra dos 6 Dias, os israelenses conquistaram Jerusalém Ocidental. Bem, após isso, houve outras tensões. A Guerra de Yom Kippur. Então, aconteceu que tensões na região aumentaram, apoio da União Soviética a países árabes e o apoio dos Estados Unidos a Israel. Então, como estava no período de Guerra Fria, digamos que o dedo lá da União Soviética e dos Estados Unidos acabou piorando a situação. De todas aquilo que a gente está estudando esse ano, não só vocês, mas outras turmas, a gente consegue perceber que nesses conflitos regionais, como por exemplo tem muitos conflitos, guerra civil na África e tudo mais, tem o dedinho dos povos imperialistas nas brigas, sempre tem. Então quando a gente está falando de guerras na África, pode ver que os Estados Unidos ou os povos europeus, alguém está metido lá. E foi o que aconteceu também nessa questão da Palestina. Os árabes foram apoiados fortemente pela União Soviética e Israel foi apoiado pelos Estados Unidos. Acabou deixando aquele povo mais armado ainda do que já era e acabou dificultando os acordos de paz. Então, sempre, principalmente na Guerra Fria, quando a União Soviética e Estados Unidos metiam o dedo, pode apostar que ia dar briga. Como é o caso aí da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que até hoje são dois países divididos por conta dessa, digamos que, intromissão aí, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Bem, mas em 1978 foi assinado o Acordo de Paz de Camp David por Israel e Egito. Então eles acabaram assinando um cessar-fogo e digamos que não teve mais conflitos desde então, mas sempre tem aquela tensão no local, sabe? A impressão que dá é que a qualquer momento qualquer um dos dois pode atacar, né? Mas não foi apenas essas questões de guerra que acabaram chamando a atenção do mundo para as questões de Israel. Afinal de contas, acabou o cessar-fogo, mas os palestinos ainda continuam, digamos que sem país, né? Eles continuam ali naquele território e não tem um país para eles ficarem. Então agora a gente vai ver como é que ficou aí o Estado da Palestina, né? Então o objetivo da ONU era criar um Estado judaico e um Estado palestino, o que acabou não se realizando. Aconteceu que eles criaram o Estado israelense e o Estado judaico, mas não criaram o Estado palestino. Então isso acabou aflorando muitos ânimos dos árabes contra o Estado de Israel. Em 1959 foi criado o Movimento da Libertação da Palestina com o objetivo de destruir Israel, ou seja, os povos árabes com raiva do que tinha acontecido, né, dos israelenses terem um Estado e os palestinos não, criaram esse movimento para atentar aí contra o Estado de Israel. Em 1969 foi criada a Organização e a Liberdade da Palestina, que no início atuou com grupos armados contra Israel, mas modificou suas reivindicações posteriormente.
Então, após bastante conflito, eles parece que perceberam que não era bem por aí, começaram a mudar, digamos que o jeito de abordar essa situação. Apesar de todos os esforços, palestinos e israelenses nunca entraram em um acordo efetivo. Então a ONU sempre está mediando esses conflitos na região, que acabam que são conflitos bastante violentos. Então não há uma guerra entre países, mas a gente sempre vê aí atentados, né? Atentados contra israelenses, atentados contra palestinos. A faixa de Gaza é uma faixa extremamente conturbada, né? Até jornalistas têm medo de ir pra lá e tal, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, apesar de ser um conteúdo meio forte. Ele é triste porque a gente vê dois povos, duas culturas que são muito próximas, muito parecidas, têm origem praticamente nos mesmos lugares, e não conseguem entrar aí em um acordo. Esperamos aí que os próximos anos, após essa pandemia, que tanto palestinos quanto israelenses coloquem a mão na consciência e que consigam aí fazer finalmente um acordo de paz duradouro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, manda uma mensagem, a gente faz uma chamada de vídeo, tudo para vocês entenderem o conteúdo. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo.